gente passa a vida buscando sucesso, não é? Mas e depois? O que acontece quando a gente finalmente alcança o que tanto queria? Hoje, a nossa reflexão é justamente sobre isso, sobre uma ideia muito poderosa, a de que a verdadeira conquista talvez não seja o destino final, e sim a pessoa que a gente se torna ao longo do caminho. E para começar, essa citação do Carl Jung nos dá uma nova direção para o pensamento. A ideia aqui é que sucesso de verdade não está nas coisas que acumulamos, mas em quem nos transformamos. E perceber isso muda completamente a nossa forma de ver a vida. E isso nos leva a uma pergunta que é talvez a mais importante de todas. Se a gente deixar de lado as conquistas externas, os troféus, os aplausos, quando a poeira baixa, o que sobra? Quem é essa pessoa que foi se formando durante essa jornada? Para a gente aprofundar essa ideia, vamos primeiro olhar para o modelo de sucesso mais comum, aquele que a nossa cultura geralmente nos apresenta, sabe? É um sucesso definido por marcadores muito visíveis, muito externos. E aqui a gente chega num ponto fundamental. Existe uma diferença imensa entre o brilho que os outros veem e a paz que a gente sente por dentro. A conquista verdadeira, aquela que nos preenche, nasce da nossa integridade, daquilo que a gente é, quando não tem ninguém olhando. É essa percepção que nos convida a mudar o foco, sair da busca pelo sucesso e começar a olhar para algo que podemos chamar de plenitude. E veja bem, não se trata de negar a importância da conquista, mas sim de entendê-la como uma consequência de uma vida mais autêntica e íntegra. Aqui a gente pode ver bem o contraste entre os dois modelos. De um lado, o sucesso externo, focado em prêmios, em aplausos, visto como uma linha de chegada. Do outro, a plenitude interior. Ela não é um lugar onde se chega, ela nasce da integridade, da coerência. Ela é um resultado natural de como a gente vive, e não só daquilo que a nossa ambição quer alcançar. Mas, claro, essa sensação de plenitude não surge do nada. Ela precisa ser construída, sabe? Ela se apoia numa base bem sólida, em princípios que nos ajudam a viver uma vida com mais propósito e significado. E que pilares são esses? Bom, podemos pensar em três. Primeiro, o autoconhecimento, que é olhar para dentro com honestidade, entender nossos dons e também nossos limites. Segundo, as crenças que nos impulsionam, agir a partir de convicções éticas e não da ansiedade de ter que performar o tempo todo. E por fim, um propósito maior, um propósito eudaimônico. É ter um porquê que nos conecta a algo que vai além do nosso próprio ego. Ok, com esses pilares em mente, como é que a gente navega o sucesso na prática, no dia a dia? Como manter a integridade e o nosso equilíbrio quando as coisas dão certo? Existem algumas práticas que ajudam muito a viver essa sabedoria. A atenção plena, por exemplo, que nos mantém presentes na jornada, não só focados no resultado. A aceitação, que nos permite honrar as imperfeições do caminho. Trata-se de refletir sobre nossos valores, aprender com cada conquista e, finalmente, colocar o nosso sucesso a serviço de algo maior, a serviço da vida. E tudo isso nos leva a um conceito muito bonito e fundamental: a alegria sem apego. O que é isso? É a capacidade de celebrar uma vitória, de sentir a alegria do momento, sem que a nossa identidade ou o nosso valor como pessoa dependa desse sucesso. Porque o apego, ele é uma armadilha. Ele nos aprisiona na ansiedade, no medo de perder o que foi conquistado, nos coloca numa comparação sem fim com os outros e pode até nos paralisar, impedindo o nosso crescimento. A verdadeira liberdade está em conquistar sem se tornar prisioneiro da própria conquista. E agora, para a gente caminhar para o final da nossa reflexão, vamos pensar em como uma realização individual pode ecoar, pode deixar um impacto duradouro no mundo. Uma conquista que vem desse lugar de plenitude, ela nunca termina em si mesma. É como se ela tivesse uma natureza expansiva. Ela precisa transbordar. E ela transborda para os outros. O ponto mais alto de uma realização talvez seja esse, quando ela se torna inspiração, quando se transforma em serviço ou quando abre novos caminhos para outras pessoas. É exatamente nesse momento que o sucesso deixa de ser apenas uma vitória pessoal e se transforma em um legado que fica. E para fechar, fica aqui uma pergunta. Não para ser respondida de imediato, mas como um convite para uma conversa interna, sabe? Uma reflexão sobre o propósito que anima as nossas conquistas. Qual é o bem que a sua jornada inspira?